5 anos atrás, a descoberta de partes de uma espaçonave alienígena vagando pelo sistema solar chocou o mundo. Fragmentos dessa nave começaram a cair na Terra, trazendo diversos problemas para os humanos. Em um hotel luxuoso, um homem troca uma misteriosa maleta com 2 criminosos em troca de uma quantia bem generosa. No entanto, a transação é interrompida pela chegada de agentes federais. Avisados por um olheiro, os criminosos tentam fugir rapidamente, mas o hotel foi cercado. O homem que estava com a maleta esconde algo em uma gaveta e pula pela sacada do 2º andar. Os agentes o perseguem de perto, mas não conseguem impedir que seu corpo se espatifa no chão. Enquanto isso, uma faxineira pega o artefato e o leva consigo. Pouco tempo depois ela é encontrada morta, caída de uma janela no 18º andar com o objeto alienígena preso em suas mãos. A agente britânica Finola Jones e o agente americano Brian Benning são designados para investigar esses casos estranhos, cada vez mais convencidos de que os destroços da espaçonave alienígena possuem propriedades mortíferas. Os agentes vasculham as imagens de segurança do hotel, mas os rostos dos homens permanecem obscuros. Enquanto isso, em uma estrada isolada, um menino testemunhava um evento bizarro. A mulher que o acompanhava começa a sangrar pelos olhos e depois a levitar. Na base aérea, os agentes analisam os fragmentos da espaçonave, buscando respostas para os acontecimentos inexplicáveis. Finola Jones, impulsionada pela memória do pai, acreditava que os destroços podem trazer avanços científicos que mudariam o mundo. Ele era um físico visionário. Enquanto isso, os agentes são chamados para investigar mais um caso. O corpo de uma mulher estava flutuando no ar. Ao chegar mais perto, Brian percebe que seu corpo estava inerte, mas seu cérebro ainda estava ativo. Seguindo na mesma direção do ar, a equipe encontra outras pessoas em estado parecido, flutuando como marionetes. A tentativa de avisar os familiares das vítimas acontece um dilema. A senhora Vandenberg, mãe de uma das vítimas, não atendia. A equipe decide ir à residência da mulher e descobre seu corpo em levitação ao lado de um artefato alienígena. Uma foto encontrada na casa leva os agentes à escola da irmã do menino visto no carro. Isa, com um olhar perdido, revelava que seu irmão faleceu meses atrás. Já o menino, sozinho e assustado, encontra conforto nos braços de alguém em um posto de gasolina. Finola, quando vai na floresta, faz uma nova descoberta. A mulher que todos acreditavam estar morta estava viva e conectada aos destroços alienígenas. Isa revela que a mãe havia prometido uma grande aventura, mas a tragédia da perda do irmão deixou todos da família triste. Finola acaba revelando uma dor antiga, que perdeu a mãe há anos. Parece que a descoberta dos destroços parece ter reavivado memórias adormecidas, projetando a imagem na mente das pessoas. O mesmo ocorreu com Mary Vanderberg, que viu no alienígena a imagem do filho perdido. Enquanto isso, na floresta, um dos homens procurados acaba reaparecendo embaixo de uma ponte na cidade, onde escuta um pedido de ajuda, e ele dispara a arma. Quando o helicóptero dos agentes estava monitorando a área, acaba encontrando o corpo de um homem grudado numa pilastra da ponte. O FBI desconfiava que eles faziam parte de uma organização poderosa. Finola descobre uma conexão entre as vítimas. Todas sumiram perto do lugar onde ocorreu o acidente em que o menino morreu. Os agentes vão até o posto de gasolina onde Mary e o garoto estavam e a testemunha do acidente foi encontrada. A criança, porém, parecia determinada a permanecer ali. De repente, a entrevistada desmaia e Finola segura a mão do garoto com força e os olhos vidrados. Ao perceber que Finola também havia sido dominada, Brian sentiu um desespero crescente. Ele buscou Isa, sua última esperança. A menina, com lágrimas nos olhos, implorou para que sua mãe voltasse com a voz demonstrando desespero. Quando a garota grita com a mãe, ela abre os olhos imediatamente, e todas as outras pessoas acordam. Finola se encontrava sozinha numa estrada. E mais tarde ela conta que Mary encontrou os destroços na floresta e via a imagem do filho dela todo dia perto do local. Um dia o garoto apareceu vivo. Na manhã seguinte, Brian fica sabendo que o homem que estava fundido na pilastra da ponte foi reconhecido. Ele era o pai da Finola, George Jones, mas Brian é orientado a não contar nada para ela. Enquanto isso, na cidade de Fleetwood, uma força estranha começa a puxar objetos. Tudo que era objeto metálico havia sido arrastados para um único ponto. Quando os agentes chegaram à cidade, estava deserta, sem um único destroço para explicar o ocorrido. Logo em seguida, Eric, que estava prestes a desvendar em outro caso difícil, acaba encontrando mais uma pista. Imagens de satélite revelavam a cidade cercada por um anel metálico. Enquanto isso, Finola confessou a Brian ter passado a noite ao lado do corpo do pai, que antes de se matar havia enviado uma mensagem muito estranha sobre uma certa companhia. Ao reencontrar Eric, agora agindo de forma errática, os agentes se deparam com um mistério ainda mais profundo.
Em seguida, Eric escapa, forçando os agentes a se dividirem em equipes menores para procurá-lo. A cidade agora abrigava 3 homens que reivindicavam a identidade de Eric, um em busca de um propósito, outro buscando redenção e um terceiro buscando vingança. Um deles menciona uma esfera brilhante, um objeto que parece ter um significado profundo para ele. Finola, cada vez mais convencida de que o verdadeiro Eric estava vivo, fala de uma teoria sobre a casa dele e o círculo metálico. Enquanto isso, os policiais estão tentando localizar uma organização perigosa com o nome de Influx, e um de seus membros era o homem que foi encontrado pelos policiais morto na ponte em Fleetwood. Durante a investigação, eles localizam um buraco no teto da casa de Eric, feito por um objeto alienígena. Em seguida, Finola encontra Eric, e o rapaz não sabia o que estava acontecendo com ele. Enquanto Brian subia do porão, ele acaba encontrando com um clone seu. E rapidamente, sem pensar, ele atira nele mesmo. Enquanto a equipe tentava proteger um fragmento, ali na sala aparece mais um clone de Eric. Após encontrar muito sangue na casa, Finola acaba achando que o verdadeiro Eric estava morto. Mas ao ver que o carro também havia desaparecido, ela achou que provavelmente ele dirigiu até aquele círculo metálico. Em seguida, outro Eric com 2 cabeças aparece no chão da sala. Os agentes começam a fazer as buscas, e quando encontram Brian, tenta tirar o homem que estava desacordado. De repente, o anel começa a pulsar e se contrair até desligar completamente. Eric aparece e fala que trabalhar não importava mais, pois ele encontrou seu destino. Algum tempo depois, uma funcionária de telecomunicações em Millersburg estava realizando alguns reparos de rotina quando vê algo quadrado e grande no meio do campo. Ela conseguiu enxergar através dele, e percebeu que havia algumas sombras de pessoas tentando se comunicar. Os agentes vão até o local para poder investigar o ocorrido, já que o campo agora estava vazio e não foi encontrado nenhum destroço alienígena. Mais tarde, enquanto ela fazia o relatório, Finola escuta a voz de uma menina vinda do celular. Ela falava de luzes e muitas pessoas. Também dizia que estava presa. Brian sugere que a tela pode ser invisível em alguns momentos. Do nada o portal reaparece mais uma vez, e Finola tenta falar com a garota que dizia que seu nome era Nicole Edman. Ela falava que só ela estava ali, mas Finola via a sombra de outras pessoas. Em seguida o portal se fecha, e os policiais descobrem que Nicole era uma menina real que havia sumido em 2016, período em que os objetos alienígenas ainda não tinham começado a aparecer no planeta. No dia seguinte, a perícia estava vasculhando o campo enquanto Finola sugere que os desaparecidos podem existir em frequências diferentes. Revendo as frases de George Jones, os agentes relembram da teoria que dizia que o universo tinha mais de 3 dimensões que podia ser desdobradas para criar pontos de acesso. Brian havia encontrado um mapa que confirmava essa tese, e um deles estava localizado no campo. Um perito fala de como tentar tirar Nicole dali, mas ele explica que precisa ter uma conexão confiável. Brian lembra que quando a garota ficou agitada, o sinal ficou firme. O pai de Nicole é levado para o local e conta que a filha saiu para ir para a igreja e desapareceu. Os agentes reproduzem a gravação da voz de Nicole e seu pai fica muito feliz ao ouvi-la novamente. Ele fica emocionado, dizendo que sempre confiou que iria encontrar com ela. Mais tarde, todo mundo volta para o campo. Quando a imagem do quadrado aparece mais uma vez, o pai ouve a voz da filha. De repente a tela começa a piscar e desaparece. Logo depois chega um relatório sobre um pedaço de destroço que encontraram por perto, mas também avistam um carro na área. Parece que o grupo Influx também chegou ao campo. Os agentes estavam vasculhando pela floresta sem saber que tinham membros da organização escondidos debaixo de um escudo invisível. Um técnico achava que aquele objeto ainda funcionava como um Wi-Fi, talvez usado pela espaçonave alienígena para se locomover entre dimensões, criando portais que servem como pontos de acesso. Logo em seguida, outro objeto totalmente drenado de energia é achado. Eles decidem levar os fragmentos para mais perto do outro portal, e quando fazem isso, a tela não só se expande mas também mostra outras, revelando pessoas que estavam junto com a garota. Nicole consegue colocar a mão para fora, mas não consegue escapar. Os peritos trazem o segundo fragmento e integram ao quadrado, fazendo o portal se abrir totalmente. Agora a mulher consegue segurar a mão de Nicole, e logo após isso, várias pessoas aparecem no gramado. Essas pessoas voltaram de lugares e tempos diferentes. Craig recebe a notícia de que o corpo do George Jones foi sequestrado do necrotério. No dia seguinte, uma chuva forte começa numa pequena fazenda bem na hora em que um fazendeiro estava plantando café. Chovia pouco e o céu estava limpo mesmo com a chuva, mas quando ele anda um pouco mais adiante, começa a sufocar e acaba perdendo a vida.
Os policiais da perícia vão até a fazenda porque sabem que aquele lugar também podia ser um portal, e eles queriam examinar. Eles descobriram que ali em um raio de 800 metros 3 pessoas morreram, aparentemente sufocadas ao saírem na chuva. Os pulmões delas mostravam sinais de danos químicos. Usando trajes de proteção, os agentes entram na área afetada, onde trabalhadores assustados explicam que estava cada vez mais difícil trabalhar. Eles também disseram que uma criança de 10 anos estava desaparecida. Naquela noite, todo mundo ouviu um som de assobio. Alguns tentaram sair, mas os carros não funcionaram. Quem saiu a pé acabou morrendo. Finola foi chamar uma equipe de apoio, enquanto Brian estava procurando pelos destroços. Na beira da área afetada, ele encontrou o garoto desaparecido e conseguiu reunir ele com a mãe. Enquanto isso, um homem da fazenda se aproximou dos técnicos, querendo ir ao encontro dos familiares. Ele fica inconformado por não poder passar, mas tenta ir assim mesmo, mas Finola consegue conversar com ele. Em seguida, ela realiza alguns testes nos materiais, onde acaba descobrindo que a chuva era composta de cloro, nitrogênio e argônio, uma atmosfera que pode ter vinda de outros lugares pelos portais. Em seguida, ela conclui que os destroços alienígenas estão transformando o ambiente ao redor, criando condições adequadas para a sobrevivência de algum ser. Fora da zona, a área afetada estava aumentando, fazendo com que eles tenham que evacuar todo o condado. Algumas amostras de sangue de Efraim é coletada, e dentro da área afetada eles retiram também amostras de seus familiares para poderem comparar. Outra equipe aparece para pegar os destroços, mas Finola pede para guardarem enquanto ela arruma um jeito de salvar as vidas que estão dentro da área contaminada. Brian lembra seus amigos que eles não podiam colocar em risco a vida de uma população inteira por causa de poucas pessoas contaminadas. Após analisar o sangue, a cientista diz a Finola que teve alterações nas amostras das pessoas dentro do círculo, e ela não sabia como fazer para reverter os efeitos. Rapidamente Finola se lembra dos destroços de Hash 489, que pode deixar os organismos em êxtase. É uma tática provisória que ela queria usar, e poderia dar certo. Brian concorda e aprova, e o material foi levado até o condado. Enquanto isso, Feriz, a mulher responsável da Mi-6, liga para Finola para informar algo surpreendente. O pai dela ainda estava vivo e seu parceiro Brian que não deixou ela saber. Finola decide contar a verdade para Efraim, dando a ele a liberdade de escolher o que fazer a seguir. Ela fala que as pessoas que estão no condado não vão sentir nada, não vão envelhecer e vão ficar aguardando até que uma cura seja encontrada. Ao saber da notícia, Efraim sai correndo para encontrar a família, para poder abraçá-los de perto. Em seguida, o destroço é ativado na fazenda, e as pessoas afetadas ficam cobertas por um líquido, depois ficam em transe e a chuva para de cair. Mais tarde, um ônibus da prefeitura de Boston estava passando como de costume, e do nada ele fica desgovernado. O ônibus atravessa um portal e capota em um estacionamento. Um jovem sai machucado e olha pelo reflexo da água que alguém estava observando o acidente. Uns caras voam para Boston para investigar o local do acidente e descobrem que um homem morreu depois de escapar do ônibus. Brian se lembra de um incidente parecido na China envolvendo destroços que foram roubados depois. Todos que estavam envolvidos com o caso perderam a vida, e um policial informa que pessoas ouviram um barulho forte, como um chiado antes do acidente acontecer. Quando eles conferem as imagens do acidente, os agentes encontram um homem careca parado vendo tudo de perto. Finola percebe que ele deixou para trás o copo que bebia a água, então ela pede para analisarem as digitais. No necrotério, os policiais verificam o corpo do homem que faleceu, e eles descobrem que a causa da morte dele foi um tiro depois de sair do ônibus. Todo tipo de amostras foram coletadas para análise, e Finola tenta acessar o arquivo de um caso parecido na China, mas ele não estava disponível no computador. Eles descobrem que o homem careca se chamava Peter Eichmann, um ex-combatente paramilitar. Ele entrou no país com um passaporte falso e foi recebido pelo mesmo cara barbudo que já tinha aparecido em outras filmagens. Finola pede para Ferris tentar acessar os arquivos que ela precisava no computador. De repente, um som muito forte ecoa perto deles. Brian reconhece na hora que o barulho era o mesmo som que veio antes do ônibus sofrer o acidente. Os peritos do FBI confirmam que esse barulho é muito mais forte que o anterior, alcançando diversos quarteirões da cidade. Do nada o barulho termina, e Finola e Brian encontram um careca sem querer, bem na frente deles, e rapidamente Finola aponta sua arma para ele. Em vez de atirar, o bandido avisa para Finola que eles não vão conseguir impedir o que estava prestes a acontecer, e logo em seguida retira sua vida com um tiro. Ferris liga para Finola e avisa que o arquivo vai ser entregue logo. Uma van chega e o motorista entrega um pendrive, dizendo que Ferris não contou tudo o que sabia. Analisando o material,
Finola e Brian percebem que tem duas escavadeiras posicionadas uma de frente para a outra. Eles concluem que enormes buracos são abertos usando duas estruturas metálicas uma idêntica à outra. Isso significava que devia ter instalações parecidas naquele lugar. Os agentes identificam vários prédios com estruturas de suporte de aço e se dividem para investigar. Chegando nos locais que foram designados, Finola encontra o grupo do careca suicida. Então eles trocam tiros, mas os terroristas conseguem escapar com os destroços. O homem barbudo envia seu parceiro por meio de outro salto espacial. Enquanto isso, Brian encontra destroços presos a uma viga de aço no prédio dele. Mas o grupo deles é emboscado pelos criminosos que estavam por perto. A engenheira Mallory leva um tiro no abdômen, mas antes de bater as botas percebe um sinal de sincronização, então ela fala como Brian deveria desativar o dispositivo. O homem do cavanhaque encontra Finola na rua, e fala que seus olhos se parecem com o de seu pai. De repente todos os sons desaparecem. O buraco do portal estava prestes a se abrir, mas Brian consegue sincronizar a máquina e parar o sinal. Os agentes prendem o homem barbudo e evitam outra catástrofe. Semanas depois Finola e Brian pegam um avião para investigar um novo caso. Eles encontram uma lagoa onde tinha um galpão e barcos nos arredores de uma cidade pequena, onde 3 cadáveres foram localizados. Uma moradora viu algumas crianças correndo do lugar. Os corpos estavam sentados e produzindo eletricidade. Em seguida, eles encontram um pedaço de destroço no local. Descobre-se que os 3 corpos pertencem a idosos. Enquanto isso, na cidade de Langley, Craig tenta tirar informações do careca com barba, mas ele se mantém calado. Craig pede para a equipe localizar o celular do criminoso, e logo em seguida chega mais uma foto de outro idoso que havia sumido. Os agentes conseguem, através de câmeras, rastrear o carro de 2 adolescentes que foram vistos conversando com o idoso que desapareceu. O carro é encontrado abandonado, e as roupas das vítimas estavam jogadas no porta-malas. Brian recebe uma ligação de um funcionário de Craig, dizendo que estavam colhendo provas no apartamento de Finola, fazendo ela ficar muito chateada. Em outro lugar, um menino perto de um parque encontra um velho chamado Sabas, e depois de uma conversa os dois vão para a floresta. Brian fala para Finola que o pai dele ele estava vivo, então ela se vira para ele e fala que já estava sabendo. Brian explica que Craig mandou ele investigar os movimentos do pai dela para ver se o grupo Influx estava coligado com o cientista. Na floresta o velho recebe um pedaço de destroço de Kurt, que fala para ele segurar bem firme. Logo após o velho se transforma em um jovem rapaz. Em seguida os policiais se aproximam do carro, onde foi montada uma emboscada. Brian captura um dos adolescentes que se identifica com o mesmo nome de um dos idosos desaparecidos. Na floresta Kurt convida Sabas para ir com eles. Durante a perseguição, Finola consegue alcançar um dos adolescentes, que na mesma hora envelhece muito rápido e morre. Isso porque essas crianças não podem se afastar muito dos destroços ou envelhecem rapidinho. Na delegacia, os 2 adolescentes que foram pegos dizem que não fizeram nada, colocando a culpa em Kurt que estava indo embora com os destroços e que eles não podem se afastar dele. Eles revelam que foi Kurt que encontrou os destroços, e depois de rejuvenescer decidiu ajudar os outros a fazer o mesmo. Na floresta, um rádio pertencente a um dos idosos é encontrado, e através dele os agentes conseguem falar com Kurt. Brian pede para ele se entregar, mas Kurt fala que quanto mais pessoas forem rejuvenescidas, mais qualidade de vida elas terão. Kurt ameaça sumir do mapa se os jovens capturados não forem soltos. Depois chega a informação de que o dono do carro é Kurt Rocks, e a mulher com ele era a esposa dele, que ele tirou de uma casa de repouso, onde ela estava nos estágios finais de demência. A noite chega e os agentes ainda estão conversando com Kurt tentando convencer ele a entregar os destroços. Kurt fala que não vai devolver, pois sabia que isso seria o seu fim. Sua esposa fala com seu marido para desistir da ideia, lembrando dos momentos bons que tiveram juntos. Kurt então decide se entregar e avisa onde estava, mas quando os agentes chegam, ele já havia fugido. Sabas começa a envelhecer de novo, depois ele é levado para um lugar onde pode ser acompanhado. O caso é concluído, mas Finola e o Brian percebem que suas respectivas agências têm guardado muitos segredos deles, então eles decidem trabalhar por conta própria. Enquanto isso, diversas pessoas estavam esperando pela balsa, e de repente o tempo congela, e todo mundo fica paralisado, menos uma mulher e um jovem que vai até o homem. Brian encontra com seu chefe, onde Craig o informa sobre o homem careca barbudo. O nome dele é Anson Ash, um ex-combatente. O grupo dele tem a função de localizar e recolher destroços, mas ninguém tem a informação de quem fundou ou financia esse grupo. O telefone de Ash é super criptografado, mas ele recebia ligações constantes de Menem.
Brian e Finola recebem a responsabilidade de investigar o lugar de forma discreta. Quando chegam no cais, percebem que a mulher que pegou a bolsa perdeu a memória. Através dela, os agentes encontram o irmão do homem morto, Luke, que diz que o Leon achou vários destroços e estava planejando vendê-los usando um computador. Uma garota com o nome de Caroline aparece, e Luke fala que ela é filha de sua irmã. O serviço militar de Luke no Afeganistão chama a atenção de Brian, que também foi piloto militar. Quando eles saem da casa, Finola comenta que ainda faltava ir ao lago, onde os destroços supostamente foram encontrados. Eles chegam no lugar, mas quando estão observando Finola, escutam uma voz no ouvido pedindo para ela sair dali. Em Langley, Craig estava de frente do criminoso, cortando a cabeça dele para implantar um pedaço de dispositivo debaixo da pele. Esse dispositivo iria fazer que uma máquina mande impulsos elétricos para o computador, permitindo que eles acessem a consciência dele. Os policiais visitam a ex-esposa de Liam, que lutou pela guarda da filha, mas desistiu de repente. Ela insiste que Caroline deve ficar com eles. Enquanto isso, a garota estava brincando perto da água, onde os destroços começam a flutuar em sua direção. Ela pega e leva eles para esconder em um galpão. Finola e o Brian voltam para casa, mas a garota estava saindo. Finola vai atrás dela e a encontra no lago, onde os técnicos estão periciando as redondezas. A garota avisa que eles precisam sair de lá, pois o local era muito perigoso. Dentro da casa, Brian localiza a bolsa que estava desaparecida. Caroline revela para Finola que achava que Luke seja o responsável pela morte do pai dela. Ela fala que ele não é confiável e que consegue controlar as pessoas com a mente. Dentro da casa, Luke fala para Brian que quer se vingar da Força Aérea pelo que aconteceu com seus companheiros. Caroline confessa que escondeu no galpão pedaços de destroços, mesmo seu tio permitindo que ela traga mais. Luke fala para Brian que Liam encontrou os destroços. Então Luke manda Brian ir atrás de sua parceira Finola, e o agente faz o que ele manda sem desobedecer. Finola fala que eles devem sair daquele lugar, e quando Luke fica sozinha com a garota, ele obriga ela a mostrar onde escondeu os destroços. Quando Brian e Finola chegam no aeroporto, descobrem que foram enganados para deixar a propriedade de Liam. Em seguida, um avião de carga passa por eles voando descontrolado, e explode ao cair no chão. Depois Luke aparece segurando uma bolsa com os destroços e manipula os policiais que chegaram a trocar tiros entre eles. Finola e Brian estavam apontando as armas para ele, mas ele jogou os destroços em cima do capô de um carro e fez Brian tentar tirar a própria vida. Quando a situação estava ficando sem volta, Luke acaba sendo paralisado por Caroline, que acerta no meio de sua testa um pedaço de destroço. Mais tarde, a garota se encontra com sua mãe, e ela explica que algo estava impedindo ela de fazer isso antes. Brian recebeu uma ligação do Craig, avisando que o George Jones foi encontrado. Numa área deserta, uma jovem que estava de camisola estava correndo desesperada de algo. Ela vê uma fábrica abandonada e entra dentro, onde percebe um homem terminando de ensacar alguns corpos. Ao perceber que foi descoberto, ele tranca as portas rapidamente. O parceiro dele aparece e tenta pegar a mulher, mas ela se esconde entre os sacos. Em seguida, ela passa por um dos perseguidores, que acaba fundindo o corpo dele com o saco. Craig avisa uma equipe que estava se preparando para resgatar Jones. Depois da reunião, ele chama Brian para um canto e avisa para manter Finola longe da missão, pois ele não queria que ela descobrisse que seu pai seria morto. Finola recebe uma ligação do Ferris dizendo que depois da missão, um avião vai estar esperando por ela e o pai dela numa estrada na floresta. Os agentes dividem as tarefas, e Brian, sabendo que o pai dela será eliminado, decide retirar os dois daquele lugar. No caminho onde Jones estava, eles encontram a mulher que fugiu da fábrica. Brian nota umas ondulações em uma moita, pega areia e joga no alto e revela a forma escondida dela. Ela fala que a mulher foi usada em experimentos e fala que o responsável foi Ash, mesmo sem ter visto Jones. Quando está sendo levado em um carro para a base, ela comenta que não sabia onde está a esfera flutuante. Os agentes chegam à base e durante a busca Finola encontra umas placas cobertas de fórmulas, reconhecendo as escritas do pai. Em seguida encontram pessoas presas em camas, libertam elas e mandam todos sair do prédio. Quando eles entram em uma sala, dão de cara com uma esfera brilhante que estava suspensa no ar. Os criminosos aparecem e começam um tiroteio no qual Finola leva um tiro no braço. Mesmo machucada, ela não desiste e acaba encontrando o pai. Só que os soldados, sob as ordens do Craig, apontam as armas para matar o Jones. Ela então entra na frente dele para protegê-lo, enquanto Brian aproveita para matar os soldados, e em seguida eles chegam até o veículo. Eles percebem que se destruírem as gravações internas, vão apagar as provas da presença de Jones,
Brian destrói completamente os computadores da van. Depois liga para Craig dizendo mentiras que o Jones não estava na base. Na estrada, o Jones fica surpreso ao ver que conseguiram encontrá-lo. Ele comenta sobre a tecnologia de projeção de memórias. Finola decide não mandar o pai para a Inglaterra. Em vez disso, eles o escondem em um motel, onde ele explica que o grupo Influx estava atrás de um objeto valioso que pode destruir o planeta. Jones foi sequestrado porque criou um equipamento que conseguia rastrear esses destroços. Em seguida, ele se desculpa com a filha por ter abandonado sua mãe, mas ressalta que agora as coisas estão muito mais sérias. Ele acreditava que os destroços vindo de outro planeta são uma tecnologia alienígena que no futuro salvaria o mundo, reconstruindo as florestas e plantações. Para conseguir localizar o destroço perigoso, ele precisa de ajuda deles para recuperar os arquivos que estão em mãos de Ferris. Finola liga para Ferris, dizendo que seu pai estava com ela, e ainda quer que ele entregue o arquivo que ele precisa. Mais tarde, o pai de Finola coloca folhas de papel alumínio na cama e se enrola nelas, como se fosse uma lagarta. Perto da praia, um jovem chamado Shelby corre até a beira de um penhasco e pula no mar. Minutos depois, ele é visto em uma casa procurando pela irmã. Mas naquela hora um garoto aparece dizendo que não existe garotas na casa. Finola e Brian levam Jones até o ex-colega Garcia, que tem alguns equipamentos. Agora que os dois agentes estão trabalhando contra suas organizações, eles decidem ficar juntos. Eles recebem um sinal sobre novas anomalias atmosféricas perto de Oceanside. Os agentes visitam a casa de Shelby, que os recebe com entusiasmo e explica que ele e a irmã encontraram um pedaço de destroço que permite fazer com que ele volte ao passado. Eles curtiram a experiência e começaram a fazer o processo diversas vezes, ficando presos em loops temporais. Por causa disso, Shelby perdeu a irmã dele, Kathleen. Ele também fala que não é a primeira vez que encontra os agentes. Shelby sabia tudo sobre o Jones e acredita que os destroços o puxaram para fora da linha do tempo, como se fosse uma carta sendo retirada de um baralho todo bagunçado. Tentar trazer Shelby e Kathleen de volta para a realidade certa seria como tentar colocar uma carta de volta no baralho que já foi remexido. Finola pede ajuda ao pai, que explica como eles devem fazer para parar os loops temporais. Mas sem que eles percebam, Shelby pula novamente no mar para voltar para o passado. O ciclo se repete, mas com diferenças cada vez maiores. Por exemplo, o irmão da Shelby agora é outro garoto que se lembra de Brian, e até o cumprimenta. Shelby explica mais uma vez pro Jones como a viagem no tempo funcionava, descrevendo os lugares por onde passa. Em um momento ele observa Kathleen e decide mais uma vez pular dentro da água para reiniciar o ciclo. Chegando no próximo ciclo, Brian tem um parceiro homem, então Shelby percebe as mudanças e pede para falar com Jones, o que deixa os agentes parados, já que o cientista havia morrido já fazia um tempão. Então novamente o garoto pula no mar, e a cada loop o parceiro do Brian troca, formando um padrão. Quando Finola finalmente volta, é para uma linha do tempo alterada. Ao chegar em casa, ela vê que Shelby usando espelhos estava com uma estratégia nova. Kathleen aparece de vez em quando nesses espelhos, e Finola confirma que viu ela naquele momento. Mais tarde Jones pede para Shelby ensinar para ele como fazer para parar com os loops temporais. Mas ele não pretendia fazer isso até encontrar a irmã desaparecida. Mais uma vez ele se levanta para pular, mas agora Brian mergulha atrás dele. Os dois são rejeitados, incapazes de seguir em frente. Brian acaba preso em um loop, tendo que reviver os eventos anteriores diversas vezes. Em seguida, ele é jogado em uma realidade diferente, onde tem um novo parceiro, enquanto Finola voltou para Langley. Brian, no entanto, não perdeu a memória e ele exige que o rapaz conserte a bagunça que fez. Os saltos que ele fez estavam provocando rupturas entre as realidades que só iam aumentando, fazendo com que as pessoas não consigam sair. Brian liga para Londres e fala com Finola, explicando tudo o que rolou. Ele pede ajuda dela. Ao pular no mar mais uma vez, Brian e Shelby voltam no tempo, mas agora ele está com Greta como sua parceira. A irmã dele aparece, mas Shelby foi quem sumiu. Kathleen mostra para o Brian a sala de estar, onde a degradação do espaço estava cada vez pior e diversas projeções estão nos ambientes da casa. Se as realidades continuarem se multiplicando, o universo pode colapsar. Brian percebe que eles precisam de Jones, mas Greta insiste que ele espere pelos especialistas. Brian fala de sua ligação com Jones, o que a deixa pasmada. Nessa realidade, o próprio Brian matou o pai de Finola durante a invasão que fizeram na fábrica. Agora é Kathleen que corre para pular no mar e Brian vai também. Os dois pulam para outra realidade e agarram os destroços. Agora Finola e um policial é quem visitam a casa. Elas são recebidas por Kathleen, que quer entrar em contato com o pai dela,
que ainda estava vivo e trabalhando com Craig. Kathleen conta tudo o que aprendeu com Brian. Finola tenta falar com o pai dela, que agora está com o cabelo cortado. Ele insiste que Kathleen não deve pular de novo. Finola vai para a sala de estar e vê uma fenda se abrindo, e ela consegue enxergar Brian e Shelby em outra realidade. Ele escreve num quadro que eles podem ver as duas, e sem pensar duas vezes Kathleen pula no mar novamente. Dessa vez fissuras começam a aparecer por toda a casa. Kathleen se comunica com Shelby através de cartazes, e Brian acaba se juntando a elas. Mais tarde Greta e Finola aparecem, onde as duas estão juntas nessa realidade. A casa estava brilhando com essas fendas, e Finola chama uma equipe para investigar. Kathleen se encontra com Finola e conta tudo o que já rolou. Brian e Shelby querem se comunicar com elas. Brian escreve que um desvio de mão dupla é o que estava causando a instabilidade, mas a Finola não sabe como resolver a situação. Em seguida a fenda se fecha e a equipe que vai investigar aparece. Kathleen convence Finola a ir com ela para terem mais tempo de achar uma resposta, e as duas pulam novamente. Dessa vez Finola lembra de tudo e ao voltar passa as informações para seu pai. Ele explica que um desvio de mão dupla é como se fossem dois fios da mesma realidade, e os quatro precisam pular ao mesmo tempo, sincronizados os seus relógios. Finola e Brian reúnem os irmãos, ajustam os relógios para uma contagem regressiva de 2 minutos e pulam no mar novamente. Todos os quatro conseguem voltar para suas linhas do tempo originais. Finola e Brian visitam Shelby e Kathleen, mas ao contrário dos irmãos, eles não sabem de tudo o que aconteceu com eles. Na cela da prisão, Ash agarra a mão de um guarda enquanto ele entregava comida pela abertura da porta. De alguma forma, Ash descobre o código da porta principal. Mais tarde um grupo de agentes investiga uma floresta procurando por destroços, e observam uma mulher sentada na grama olhando para alguma coisa. Quando eles mexem com ela, vagarosamente ela vira e diz o nome de Brian. Mais tarde Finola liga pro pai e descobre que ele está andando pelas ruas, mesmo depois dela ter pedido para ele ficar em casa. Ele fala que precisava dos arquivos e ela promete que vai conseguir o quanto antes. Só que antes os dois vão investigar a mulher que está no meio da grama querendo Brian. Ela é professora de uma escola perto dali e seu nome é Muriel, mas um fenômeno estranho e intermitente parece acompanhá-la. Quando ela vê Brian, menciona uma cidade no Afeganistão chamada Serob. Brian confirma que já esteve lá, mas não entendia como isso tem a ver com ela. Quando ela é conduzida para um laboratório, ela dita a vida de Brian, que são passagens de sua vida quando ele passou no Afeganistão. Então Muriel segura a mão de Brian, e ele aparentemente é transportado para o passado, revivendo suas memórias militares enquanto seu corpo entra em colapso no presente. Finola ordena que a equipe encontre os destroços rápido, devido os dois estarem conectados e terem entrado em um loop. Brian no Afeganistão parte para uma missão, e no caminho ele conhece a Zala. Ela se aproxima dele na estrada, pedindo ajuda para salvar o avô dela, e quando continua a falar, confessa que ama música. Nesse meio tempo, Muriel passa os detalhes dessa conversa, incluindo o nome da missão que Craig fez parte. Na visão, Zala e Brian se reencontram em um hospital, e ela conta que o avô dela era médico, sabia 5 línguas e lhe ensinou. Porque ela sonhava em viajar para outro país e se tornar pianista, ela entrega para o soldado uma foto sua. Uma semana depois, os americanos acham a câmera que era do soldado. Nela estava o caminho para o esconderijo e foto de líderes talibãs. No presente, Finola se lembra do clone de Brian quando estavam em uma missão. Ela acha que os destroços podem ter uma consciência coletiva que grava as memórias de Brian, fazendo com que alguns momentos se concentrem especificamente na vida dele. Já na floresta, os policiais encontram os destroços totalmente descarregados. Finola sugere uma terapia de eletrochoque para tentar separar Muriel de Brian. No Afeganistão, Brian agradece a Zala pela ajuda, mas pede para ela não se colocar mais em risco. Mais tarde, quando estava passando novas informações para o comandante, ele tem um flashback, e no presente suas realidades começam a se embaralhar. Quando olha para o lado, vê Craig na tenda olhando para ele, mas Craig não sabia quem ele era. O eletrochoque não queria funcionar e deixa Brian preso no passado militar dele. Bem na noite anterior a uma missão importante. Brian implora para que a Zala vá embora e leve a família para um lugar seguro. No meio do confronto, Brian se diz, sentindo que alguma coisa ia acontecer, mas não dava mais tempo. Ele vê a garota Zala sendo morta no meio do tiroteio. Mais tarde, Brian ajuda a enterrar a Zala, e de repente vê Muriel sentada em uma cadeira olhando para ele. Ele estende a mão, e quando Brian estende a sua, ele retorna desesperado. Depois ele vai até Muriel, mas ela estava sem vida. Brian se lembra que a Zala soube da emboscada e tinha medo de que ele pensasse que ela o traiu.
Ela foi avisá-lo e acabou sendo morta. No dia seguinte, Brian se vingou sem saber que ia acabar com um grupo que não era o alvo. Ele foi preso e quase declarado criminoso de guerra, mas foi salvo por Craig. Discutindo o incidente, os agentes chegam à conclusão de que os destroços e a humanidade estão se estudando mutuamente. Parece que Brian tinha um interesse especial pelos destroços. Algum tempo depois em Langley, um container com destroços cai de repente da prateleira. Outros containers começam a se mover também. Quando um técnico tenta segurar, um deles acerta a cabeça dele e o mata. Jones, Finola e Brian se encontram no campo de antenas, um antigo ponto de comunicação da Segunda Guerra. O cientista explica que as antenas podem ajudar a localizar os destroços. Enquanto isso, Finola se preocupava com a segurança do pai, mas Jones a tranquiliza, focado nos arquivos que ela trouxe. Os agentes são chamados para investigar o incidente em Langley. Craig lançou uma teoria intrigante. Os destroços poderiam estar sendo manipulados remotamente. A suspeita se confirma quando os agentes invadem a instalação e encontram os especialistas em um estado de transe, claramente sob algum tipo de controle. Os containers, por sua vez, se movem de forma autônoma, como se estivessem sendo conduzidos por uma força invisível. Os destroços são extraídos e os containers retornam vazios à área de armazenamento. A situação se agrava quando os afetados que foram levados à enfermaria mergulham em um profundo transe. Finola suspeita que estão usando os destroços para construir algo em um pequeno espaço temporal. Ela tenta sabotar o processo com impulsos elétricos. Os funcionários afetados têm convulsões e avançam para a área de armazenamento. Brian os acompanha enquanto Finola ordena a remoção dos destroços. Ela acredita que o portal só funciona com objetos próximos, mas um trabalhador entra em transe ao tocar em um container, que é arremessado para trás. Finola liga para o pai e o atualiza sobre a situação. Jones identifica um padrão nos números dos destroços e propõe inverter a polaridade para criar um campo de força improvisado. A ideia funciona e os containers param de desaparecer. No entanto, uma súbita mudança de energia abala a instalação. Ao descerem, os agentes encontram um enorme fragmento de destroço incrustado no teto. Na parede, encontram um esquema revelando que os destroços estão sendo transformados em armas, baseados nas pesquisas de John. Finola acusa Craig, mas ele contra-argumenta que todas as nações estão envolvidas em projetos similares. Brian tem uma visão de Muriel, que parece real. Na prisão, o exame de Ash revela fragmentos de destroços em seus órgãos. Aproveitando a distração, Ash ataca o médico, escapa e se teletransporta para fora da prisão usando um desfibrilador. Brian, percebendo a gravidade da situação, pede para Finola interromper os experimentos. Ela desativa o bloqueio, mas os containers ainda não conseguem transportar os destroços do teto. Uma esfera brilhante emerge do portal e se posiciona diante de Finola antes de atravessar o teto. Os especialistas recuperam a consciência. Jones informa Finola que a peça crucial está na Virgínia. Ash, descobrindo isso, reúne sua equipe e segue para o local. Ao saber da fuga de Ash, Brian e Finola procuram Jones. Encontrando uma figura estranha na floresta, Jones se envolve em papel alumínio e alerta os agentes para irem embora. Ele já tem as coordenadas. Ao chegarem, encontram uma multidão hipnotizada olhando para o leste. Jones explica que os destroços estão manipulando as pessoas à distância, as atraindo para um ponto desconhecido. A situação se agrava quando todos começam a rir histericamente. Jones conclui que os destroços estão causando uma convergência emocional, unindo pessoas em sofrimento. Em outro lugar, em um posto de gasolina, outro dos homens de Ash esmaga a vida de inocentes em um surto de violência inexplicável. A ordem para seguir aos destroços é dada, e a equipe, agora marcada pela brutalidade, se encaminha para o epicentro do mistério. Finola observa a multidão cada vez maior. Jones a puxa para um canto, mas com o olhar fixo nos destroços. Os neutralizadores não vão adiantar, ele revela com a voz grave. Ao ver a hesitação dela, ele garante: é seguro, confie em mim. Relutante, Finola obedece. No instante em que seus dedos tocam o metal frio, Jones explica: o vínculo telepático dessas pessoas tornou os destroços incrivelmente pesados. Para movê-los, precisamos romper esse laço. Mas todas as pessoas perderão todas as suas memórias. Finola, desesperada, busca uma solução menos complicada. Mas Jones fala que não dava mais tempo, pois o influxo estava a caminho. Ele revela seu plano para ela, que era transformar a humanidade em um nível superior de consciência, usando os destroços como ferramenta. Antes que possa reagir, a sala se enche de homens armados, interrompendo seus planos.
Jones em seguida fala que uma telesfera apareceu no dia anterior no escritório do FBI. Enquanto isso, a equipe se apressa em cortar a conexão entre os destroços e a multidão. Jones distribui pílulas para o pessoal do Influx, garantindo que suas memórias permaneçam intactas. Ele coloca uma pílula na boca de Finola, e ela acaba engolindo. Brian é escolhido junto com outras 50 pessoas para transferência de energia. Com um toque em um dispositivo, Otto ativa o processo, e todos desabam. Os destroços começam a se mover. Carregados no carro de Jones, eles seguem em frente. As memórias de Brian não foram afetadas. Otto dá uma olhada e percebe que Brian é o terceiro homem, alguém que escondeu bem a verdadeira identidade dele. Enquanto Influx se prepara para partir, Finola se recusa a ir com Jones. Brian explica que durante a queda dos destroços, ele se machucou junto com Garcia. Desde então, ele tem tomado remédios que Craig deu. Enquanto eles dirigem, os membros do Influx percebem algo parecendo um homem na estrada. De longe aquela mancha se vira e começa a segui-los. Em outro lugar uma esfera brilhante aparece na frente de um homem indígena que está sentado no chão. O homem pega a esfera e a leva até uma caverna, onde outra pessoa está em estado de êxtase. E assim termina a primeira temporada de Debris, série de drama e ficção científica de 2021. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, isso fortalece o canal. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.